transeuntes navegantes, com vocês, ele Aí ele foi. Ai, que Bora cantar. Então, como é que é? Eles ficam muito distraídos. Ayangabaú, Ayangabaú, Ayanga, Ayanga, Ayangabaú, Ayangabaú, Ayanga, Ayanga, vai cantado, Tupinambá, Ayanga, 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 Aracura, Indororó, Ayanga, Ayanga, A gente partiu do livro A Terra Dá, a Terra Quer, do grande pensador Nego Bispo, e a gente resolveu, nesse projeto, né, Casca Ancestral, investigar a construção de uma dramaturgia a partir de uma literatura, a partir de um livro já existente, né? Bom, ler o mestre é sempre uma experiência, né? Principalmente porque ele escreve como quem conversa. Então, em muitos momentos, depois que você abre o livro, parece que vocês estão ali sentados trocando ideia, e isso é muito precioso, porque o livro é de uma leitura muito fluida. Ao mesmo tempo, se torna complexo porque o mestre vai questionar várias lógicas que a gente aqui na cidade tem como entendidas ou estabelecidas. Eu lembro de um momento e um encontro onde a gente se depara com um trecho que ele critica abertamente o teatro. Bom, e como é que a gente faz agora? O cara está criticando exatamente o nosso fazer. E aí a gente senta, troca uma ideia e entende que é isso. O pensamento, né, tá no jogo para ser também questionado, para encontrar e se deparar com as próprias contradições. Isso foi um momento muito interessante do nosso processo criativo, assim. O trecho do livro que eu escolhi foi: a gente planta o que a gente quer, o que a gente precisa e o que a gente gosta, e a terra dá o que ela pode e o que a gente merece. Dabu, Piraju, Sarayangabaú, Itororó, Jeribati, Baicabaçu, Ipiranga, Saracura e Cabuçu, Tamanduateí, Tamanduateí. Ele abre os caminhos, que é um processo embrionário, da qual a gente coloca todas ou quase todas as músicas da coletiva para jogo e se apresentar nesse formato musical, show. Foi algo novo pra gente e realmente foi um momento que me emocionou muito. Primeira vez que eu tô no palco com os meus amigos, com os meus colegas. E isso me fez ter outra visão do que é a coletiva, né? Tá no palco em cena. Deixai as águas seguirem seu curso de vida. E diz agora o mar. Deixai as águas. Deixai as águas seguirem seu curso de vida. Para poder dançar conforme a sua existência, rio. Exila encruzilhada. Corre insistente e transportante, fazendo lembrar em forma de enchente a existência da emboio. Conseguem ver o que está na cidade, mas a cidade não mostra. A ação que eu mais curti foi retomar com a circulação que a gente levantou no projeto Encruzilhada dos Rios Invisíveis. Reapresentar ela no mesmo território que ela começou, apresentar ela para outros públicos de uma forma mais madura, mais coesa. Evidente que o projeto Casca Ancestral também fala de encruzilhada, né? Das encruzilhadas pessoais, das encruzilhadas que a gente enfrenta no dia a dia e das nossas próprias encruzilhadas, que é uma premissa em Anhangá, falar das encruzilhadas. E a gente teve que se revisitar
né? Tirar a casca e acessar o ancestral que habita em cada um de nós. Agora, num sentido mais pessoal e afetivo, a minha família estava lá. E dessa vez eu tive a oportunidade de que minha avó fosse assistir e minha tia também. E aí tem uma parte específica da intervenção cênica em que a gente pede para o público levantar e libertar o ancestral que vive dentro dele. E eu lembro que lá em 2022 a minha mãe levantou e dançou esse samba com a gente. E aí eu vi ali a minha ancestralidade em cena, a minha ancestralidade, a minha mãe, né? O corpo da minha mãe em cena. Eu acho que uma das minhas ações favoritas foi a apresentação nas curvas do M-Boi que a gente fez no Capão Redondo, na Fábrica de Cultura. E foi muito legal depois ter a troca com os aprendizes, né? Com as crianças, os jovens do território que frequentam a Fábrica de Cultura. Foi muito potente. Acho que uma das minhas ações favoritas. A gente também teve algumas formações nesse projeto Casca Ancestral, com artistas maravilhosos que fomentaram o conhecimento pra gente, para aprimorar mais, né, apropriar mesmo da voz, com o nosso corpo, com a nossa escrita e formas de produzir dramaturgia. Todas essas formações, tanto de dramaturgia, quanto a de canto, a de dança, me atravessaram. Eu acho que foi a gente poder entender a nossa potência. Cada um o seu tempo, mas cada um ajudando o outro também. Onde que a gente pôde se conectar com o nosso ancestral. Isso me fez estar mais próximo do projeto, do processo. Eu acho que houveram momentos que eu posso dizer que mudaram um pouco a minha perspectiva de visão entre nós, assim, né? Então eu acho que foi o último dia da Maria Emília em que ela colocou a gente em roda e ela ressaltou a força do indivíduo para poder construir a coletividade, né? Então eu me lembro dela dizer que para fogueira ficar acesa é necessário que todo mundo traga, né, a sua potência, o seu fogo para poder manter ela acesa. Então eu guardo com carinho esse momento. Por que o povo da favela fala gíria? Preenche a língua portuguesa com palavras potentes que o próprio colonizador não entende. Enchem a língua como quem enche uma linguiça. E, assim, falam português na frente do inimigo sem que ele entenda. A favela adestrou a língua, a enfeitiçou. Temos que enfeitiçar a língua. Posso dizer que sou um feiticeiro. Qual é o problema? Que a encruzilhada final ali foi muito bonita, assim, ter os outros coletivos e outros artistas que participaram ali dessa troca foi muito bom. Foi uma forma muito bonita, assim, de finalizar esse projeto. Dói se perder no caminho. E em desequilíbrio eu me encontro agora. E eu só vejo fumaça. As queimadas que o ser humano tem causado nos impede de dançar o nosso fluxo. Menino Bispo apresentou para a coletiva um encantamento que a gente aqui na correria da cidade quase não tem mais. É um encantamento da palavra, do olhar, da percepção e do contato com a natureza e com o outro. Como o mestre fala, né? Ele não se desenvolve, ele quer se envolver. Então a gente acabou se envolvendo e se envolvendo cada vez mais nas palavras, na filosofia, nas percepções do mestre, e acho que a melhor parte de Menino Bispo é quando ele evoca a criança, o ancestral dentro da gente. Então,
Quando o menino aprende uma reza dançada para evocar um espírito da natureza, é mágico. Ou quando essa entidade, que é a Mãe d'Água, anuncia ele como o tradutor do seu povo, a pessoa que vai levar os conhecimentos, os costumes para o mundo, é muito bonito. Ou então quando ele recebe, né, o chapéu de palha do mais velho dele, como um patuá quase, para poder ganhar o mundo, para começar a sua jornada. São momentos assim muito simbólicos mesmo. Mas como um todo, Menino Bispo evocou também na gente um entendimento sobre o encantamento do mundo através da percepção quilombola. E foi um pouco disso tudo que a gente conseguiu transmitir ou levar para a cena na partilha dramatúrgica. Ter o público ali participando desse momento da pesquisa com a gente, sendo contaminados pelo que a gente estava se aprofundando ali, foi muito, muito legal. E eu fiquei emocionada mesmo de ver como a coletiva tem se transformado, assim, e foram 2 anos, mas parece que a gente viveu muitas coisas, eu acho que a gente viveu muitas coisas, passamos por diferentes lugares, então ouvir que eles se sentiram inspirados e contemplados pela nossa fala ali, pelo trabalho, é muito, muito importante, assim, pra gente. Eu acho que o nosso grande aprendizado nesse projeto foi o começo, meio e começo. Viva mestre, Nego Bispo! Viva Anhangá, salve! Salve! Porque ela exigiu uma maturidade da coletiva de construir junto, né? De criar uma força de trabalho coletiva que desse conta de uma abertura e de um encerramento de algo que foi muito importante e muito profundo para a trajetória da coletiva. O que fica de palavra é crescimento, o envolvimento, né?